Olá, estudantes. Eu sou Virzângela Paula Sande Mendes. Estou aqui para ministrar a disciplina de mediação de conflitos e o papel do agente de trânsito. Essa disciplina ela faz parte, do curso de gestão de trânsito, e é um prazer estar aqui com vocês nessa primeira aula. E como é a nossa primeira aula, eu vou apresentar um pouco da disciplina, tá certo? Vocês vão ter acesso à ementa no portal, mas não custa lembrar que essa disciplina ela vai tratar sobre o conceito de mediação e a resolução de conflitos. Vamos falar também sobre prevenção de violência e outros aspectos relacionados também aos conflitos no trânsito. Vamos falar sobre as distintas abordagens e técnicas de resolução de conflitos, os tipos de conflitos, os conflitos interindividuais, conflitos intergrupais, conflitos interdepartamentais, conflitos interorganizacionais, os conflitos no trânsito também, E vamos falar também sobre as técnicas de administração de conflitos, a negociação entre organizações, as estratégias de conflitos e o papel do agente de trânsito. Como vocês podem perceber, essa disciplina ela é bem ampla e ela traz assuntos muito pertinentes para aqueles que lidam diretamente, cotidianamente, com conflitos relacionados ao seu cotidiano enquanto agente de trânsito. O objetivo da nossa disciplina é formar agentes de trânsito a partir de conhecimentos e técnicas que os capacitem para uma atuação baseada em condutas passíveis de evitar e solucionar conflitos que surgem, como eu já falei, no seu cotidiano profissional. Os nossos objetivos específicos são alguns, que eu vou pontuar aqui 3. Definir noções e conceitos fundamentais sobre conflitos e mediações de conflito no trânsito, entender o que é violência e como o agente de trânsito pode agir para solucionar conflitos, discutir sobre o papel do agente de trânsito enquanto mediador de conflitos no seu cotidiano de trabalho. Como a nossa disciplina é uma disciplina EAD, é muito importante a gente pontuar as nossas estratégias metodológicas. Uma disciplina EAD, ela exige um comprometimento muito grande do educando. Ele precisa organizar os seus horários, ele precisa se monitorar também, para que ele possa dar conta do conteúdo da disciplina, tá certo? Então, o conteúdo programático ele será desenvolvido através de uma perspectiva de ensino proativo, ou seja, com a participação ativa dos educandos, entendendo que essa aprendizagem ela não pode ser entendida como simples repasse de informações, de um conhecimento já estabelecido. Mas é um processo conjunto, que envolve a mim, enquanto docente, mas vocês também, enquanto estudantes. Numa capacitação com metodologia EAD, como eu já falei, é fundamental que o discente se comprometa com o processo de ensino e aprendizagem. Então, nossas aulas, elas se desenvolverão com algumas atividades básicas, Serão as nossas aulas expositivas, e explicativas. A gente vai trabalhar também com a resolução de exercícios e a participação nos chats, nos debates, porque é muito importante. Não significa que a nossa educação ela seja à distância, que a gente não possa desenvolver técnicas que nos aproxime, que nos torne partícipes, digamos assim, desse processo de ensino e aprendizagem, certo? Esses são alguns aspectos da nossa disciplina como um todo, que a gente vai estar apresentando também no decorrer das nossas videoaulas. E a nossa aula de hoje, ela será sobre o conflito na perspectiva da mediação. Essas nossas discussões vão ser baseadas no livro Mediação de Conflitos, do professor Carlos Eduardo de Vasconcelos.
O professor Carlos Eduardo Vasconcelos, ele é especialista, né, nessa área de mediação de conflitos. Então, de antemão, eu já sugiro que vocês adquiram o livro e possa estar ampliando, né, os conhecimentos de vocês em relação à mediação de conflitos, né? Então, vamos começar discutindo especificamente sobre o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Ele começa, né, logo na sua introdução, colocando o seguinte, que a solução de conflitos, né, é algo muito importante em qualquer âmbito que você atue. Resolver conflitos, pactuar, é algo inerente, vamos dizer assim, às relações humanas, né, de um modo geral. Muitas vezes, né, nós acionamos a justiça para resolver determinadas pendências, resolver conflitos que passam anos, digamos assim, sem uma resolução ágil, né? A gente sabe que a justiça hoje ela tem centenas e centenas de processos que muitas vezes passam anos sem uma solução que seja pertinente, né, para as partes, né, que procuram justiça. Então, como a gente já coloca, né, em muitos momentos, tempo é dinheiro. Então, é muito importante a mediação de conflitos nesse sentido, porque a gente, de repente, pode resolver questões que, em tempo recorde, que poderiam, caso acionada a justiça, perdurar por muito tempo, tá certo? Então, a temática da mediação de conflitos, ela é muito relevante. E aí você pode até se perguntar, mas e entre o agente, né, de trânsito, né, o que é que a mediação de conflitos, ela tem a ver, vamos dizer assim, com a atuação, né, do agente de trânsito? E aí, para a gente responder essa questão, é importante, logo de início, a gente entender quem é o agente da autoridade de trânsito, né? Quem é esse profissional que muitas vezes a gente se depara, né, nas ruas, né, no dia a dia, e muitas vezes nem entende direito, né, o seu papel. Então, para a gente entender plenamente qual é a função, né, do agente de trânsito, né, ou agente da autoridade de trânsito, é importante que a gente tenha conhecimento do nosso Código de Trânsito Brasileiro e especificamente no anexo 1, que vai dizer o seguinte: o agente da autoridade de trânsito é uma pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. E aí é importante que a gente ressalte o seguinte: o policiamento ostensivo de trânsito e o patrulhamento são denominações, né, das atribuições específicas das polícias militares e da Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Então, assim, basicamente compete ao civil credenciado como agente da autoridade de trânsito dois tipos de atividades, né? A fiscalização, que é o controle do cumprimento das normas de trânsito, daí a importância, né, do agente da autoridade de trânsito conhecer muito, né, o Código de Trânsito Brasileiro, e a operação, que é o monitoramento técnico da via, né? Então, o agente da autoridade de trânsito, ele é um profissional muito importante, né? Se você considerar as grandes cidades, as grandes metrópoles, que tem cada vez mais um trânsito ostensivo, né? Um trânsito complexo, né? Um trânsito que é formado por pessoas. Então, daí a importância, né, desse profissional, e que seja um profissional capacitado, né, qualificado, né, para o exercício desse seu trabalho, né? Eu vou deixar aí com vocês o nosso Código de Trânsito, né? Acredito que ele funciona, né, como uma bússola, né, para os profissionais
né, que lidam cotidianamente, né, com as leis, né, com as rotinas, vamos dizer assim, operacionais do nosso trânsito. Então, o agente da autoridade de trânsito, ele deve ser um profissional, como eu já coloquei, um profissional preparado. Ele precisa estar apto a lidar com pessoas, muitas vezes envolvidas em situações de estresse, movidas pela emoção causada por acidentes ou violação ao Código de Trânsito Brasileiro, que é complexo, né, e envolve recursos financeiros, né? Esses recursos financeiros geralmente acontece a partir do pagamento de multas, né? E pagar, né, há quem diga, né, quando dói no bolso, é um problema mais sério, vamos dizer assim, né? Porque nós contribuintes, a gente tem, né, uma série de demandas, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né, que envolve pagamento de impostos, né, que envolve pagamentos. A gente sabe que tudo aquilo que a gente consome, ele se transforma. Ele tem uma parte que é relacionada aos impostos, né, que é a parte que é recolhida pelo governo. Então, o nosso Código de Trânsito, ele também coloca regras claras, né, regras rígidas, para garantir a segurança, garantir a vida, né, das pessoas em sociedade e punir aquelas pessoas que, por algum motivo, desconsideraram o que está prescrito nesse código, né? Então, é uma função que a gente poderia dizer que é chata, né? Porque ninguém gosta de ser cobrado, né? Ninguém gosta de ser, em tese, né? Ninguém gosta de ser apreendido, né? Por algum motivo responsabilizado, vamos dizer assim, né? Por alguma coisa que você acha que está correto. Mas é uma função do agente de trânsito, né? E aí precisamos nos preparar para atuarmos também, né, na mediação de conflitos, certo? Porque muitas vezes no trânsito, quando envolve acidentes, né, pode estar relacionado aí duas pessoas, duas famílias, duas vidas, né, vamos dizer, pelo menos duas pessoas que têm em algum momento interesses divergentes, tá certo? Então, a gente precisa entender um pouco, né, sobre o que é o conflito e entender o conflito na perspectiva da mediação, tá certo? Por isso é que a nossa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho, né, sobre o conflito, quais são as características, né, do conflito. Quando a gente pensa, né, conflito, o que é que a gente reflete? Pelo menos duas pessoas que têm pensamentos divergentes, que motivado por alguma situação está se sentindo prejudicada em relação a outra pessoa. Então o conflito, ele está relacionado a um embate, né? A algo que nos motiva, vamos dizer assim, a pensar, a discutir, a debater, porque envolve problemas, né? E aí a gente precisa entender também que se a gente está tratando, né, de conflitos em relações humanas, é importante a gente perceber que o conflito, ele faz parte da história da humanidade, né? E o conflito, ele está relacionado a aspectos de ordem política, de ordem social, de ordem econômica, né? Então, conflito é uma realidade que faz parte, né, que está presente na vida das pessoas, nas relações humanas, como eu já coloquei. E afeta, né, afeta a nossa vida cotidiana. Por isso é que é importante, né, a gente desenvolver, vamos dizer assim, uma perspectiva voltada para a mediação, tá certo? O conflito, né, se a gente pensar na origem, né, da palavra, ele vai prover do verbo latino conflictus, que significa choque, combate, luta, certo? Então, quando é que o conflito acontece? Geralmente o conflito acontece quando há uma discórdia de pensamentos, de ideias, de interesses, não é isso?
Então, se você pensar, o conflito, ele, por si só, ele já coloca, né, uma situação de embate e que merece, vamos dizer, a nossa intervenção, a nossa preocupação. E aí eu vou deixar, né, agora para a gente pensar. O conflito, ele divide simplesmente ou ele agrega? O conflito, ele tem aspectos positivos ou ele tem aspectos apenas negativos? Né? O conflito, ele é apenas um embate que vai resultar em situações de divergência? Quem não lembra, vamos dizer assim, né, na sua família, né, como situações conflituosas, vamos dizer assim, de interesses ou de opiniões, eles acarretam prejuízo nas relações humanas, vamos dizer assim, entre aquela família. Parente que não fala, né, um com os outros, por divergências de ordem política ou de ordem por opinião mesmo, né? E aí, nesse sentido, o conflito, ele tem um aspecto muito negativo, né? Mas a gente precisa entender, né, que o conflito, ele também decorre de expectativas, né, como eu já coloquei, de valores e interesses contrariados. E embora seja contingência da condição humana e, portanto, algo natural, isso é uma colocação que o professor Vasconcelos faz, ele diz o seguinte, que numa disputa conflituosa costuma-se tratar a outra parte como adversária, né, como infiel, como inimigo que eu preciso vencer, que eu preciso combater. E aí, como eu já falei anteriormente, o fenômeno, né, do conflito, ele é inerente às relações humanas. E ele é fruto de percepções e posições divergentes, tanto relacionada a fatos quanto a condutas, né? Como eu já falei anteriormente, que envolvem expectativas, que envolvem valores, que envolvem interesses. Então, o conflito não é algo que deva ser encarado negativamente. É impossível, né, uma relação interpessoal plenamente consensual, né? Não existe. Se, às vezes, quando a gente olha para o passado, a gente pode pensar assim, mas antigamente o filho respeitava os pais, né? Os filhos não discutiam com os pais, mas será que essa relação era uma relação, vamos dizer assim, totalmente pacífica? Será que essa relação era, vamos dizer assim, havia interesses totalmente convergentes? Ou será que, pelo fato, né, desse respeito ou desse temor à autoridade, não se colocava debaixo do tapete relações conflituosas, né? Então, o debate, ele é importante. Então, quando nós temos, por exemplo, um conflito de ideias, é importante que estas pessoas possam sentar, possam dialogar, possam expor livremente o seu pensamento e também se abram a ouvir o que o outro tem a dizer, né? Eu costumo dizer que nós não somos coisas ou plantas que não podem pensar, que não podem mudar a sua fala, que não podem mudar o seu jeito de pensar. Nós, como seres humanos pensantes, como pessoas históricas e que estamos no mundo, a gente precisa também estar aberto a aprender, né, a compreender, a desenvolver um pensamento aberto a novas perspectivas, digamos assim. Então, o conflito, nessa perspectiva, ele tem também um aspecto positivo. Então, vale a pena a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. Bom, então, nesse sentido, a gente precisa ter consciência do conflito, né? Ter essa consciência do conflito enquanto condição inerente à pessoa humana, né? A nossa condição de seres humanos, isso é fundamental e é prioritário. Porque sem essa consciência, o que é que vai acontecer? A gente vai demonizar. E aí a gente tende a se afastar,
a sequer querer dialogar com pessoas que tenham pensamento divergente do nosso. Então a gente não se abre ao debate, ao diálogo, né? E à perspectiva de renovação e de mudança. Quando compreendemos a inevitabilidade do conflito, somos capazes de desenvolver soluções autocompositivas. O que seriam essas soluções autocompositivas? Seriam justamente soluções baseadas nas mediações, no consenso, né? Nessa troca importante e inerente à condição humana. E aí, quando demonizamos ou não o encaramos com responsabilidades, a tendência é que ele se converta em confronto e violência. Né? Quem de nós não presenciou na vida situações em que duas pessoas aparentemente amigas, aparentemente pessoas cordiais, né? Pessoas, né, alegres, né? Pessoas com comportamento voltado para a paz, né? Para essa perspectiva de harmonia, e de repente, por uma discussão envolvendo dinheiro, envolvendo política, envolvendo time de futebol, não chegou a um comportamento violento, né? A um comportamento agressivo. Então, desenvolver essa perspectiva, né, da gente entender que o conflito ele tem um caráter importante na nossa vida, na nossa sociedade, é importante para que a gente desenvolva uma das características importantes, eu diria, que é a tolerância. Né? A gente entender que as pessoas têm vivências diferentes, né, da nossa, e que a gente pode e deve nos propormos, vamos dizer assim, ao debate, né? Então, segundo Vasconcelos, né, o conflito ele assume um enfoque adversarial, né, e aí nós temos o quê? Nós temos o que ele chama de argumentos unilateral. Eu estou falando para você, mas eu não estou ouvindo os seus argumentos. Então, eu simplesmente estou colocando para você aquilo que eu entendo como verdade. E não estou abrindo, vamos dizer assim, a minha mente para ouvir o argumento contrário, tá certo? Então, é importante, né, enquanto um se expressa, né, que o outro escute. Porque senão, ele vai estar falando e eu já vou estar me preparando para fazer uma nova argumentação, né, baseando naquilo que eu acredito como verdade, né, uma verdade absoluta. E aí, nesse sentido, a discussão ela é infrutífera, ela não vai ter resultados, né? Por quê? Porque à medida que eu vou perceber que os meus argumentos não estão surtindo efeito, o que é que vai acontecer? Ou eu parto para uma agressão, né, uma agressão física, né, ou verbal, ou eu simplesmente saio daquele ambiente e de repente perco um amigo, né, perco uma possibilidade de trabalho, né, digamos assim, ou de outras, né, de outras relações humanas que se fazem importante, né, desenvolvermos um diálogo saudável, digamos assim. E aí, é importante que a gente lembre, né, vocês vão, à medida que vocês forem lendo esse livro do Vasconcelos, vocês vão perceber, quando ele coloca, né, a solução transformadora do conflito depende do reconhecimento das diferenças e da identificação dos interesses comuns e contraditórios, que são subjacentes, né, pois a relação interpessoal, ela funda-se em alguma expectativa, seja de interesse comum ou de valor. Então, se eu me fecho nas minhas próprias convicções e não me abro a dialogar com o outro, então o conflito ele não vai ser de forma nenhuma resolvido, né? E aí o autor ele vai fazer também uma discussão colocando o seguinte, que o conflito interpessoal, ou seja, fruto dessa relação entre as pessoas, ele tem 3 elementos, né? É a relação interpessoal em si, o problema objetivo, né? E a trama, né? O processo, vamos dizer assim, né? E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um deles. A relação interpessoal, certo?
Como eu já falei, né, desde o início, o conflito interpessoal, ele subentende uma relação entre pelo menos duas pessoas, né, que têm perspectivas, percepções, valores, sentimentos, crenças, né, expectativas divergentes, né? Esse conflito, ele também tem um problema objetivo, né? Existe uma razão, né? Ele tem uma razão objetiva, concreta, material, né? E essa materialidade, ela pode expressar condições estruturais, interesses ou necessidades contrariados, né? Se você pensar, por exemplo, conflitos de ordem subjetivas, vamos dizer, em relação ao time de futebol, né? Em relação a uma crença religiosa, né? Quando você pensa em crença religiosa, e aí só fazendo uma parte, né, na nossa discussão, quando a gente diz, por exemplo, o Estado brasileiro, de acordo com a Constituição, ele é um Estado laico. Isso quer dizer o quê? Que todos os cidadãos, eles têm direito, o quê? A professar a sua religião. Então a gente precisa viver, vamos dizer assim, respeitando as perspectivas, vamos dizer assim, religiosas de cada pessoa. Então você pode ser ubandista, você pode ser católico, você pode ser protestante, né? Você pode ser ateu, né? Você pode ser, vamos dizer, você pode ser espírita. Enfim, uma infinidade, né, de orientações religiosas que faz parte da cultura, da experiência, né, das relações de vida de cada um. Então, não cabe a nós concordar, discordar, né? O que nos compete aí é o quê? É o respeito, para que essa relação de respeito ela seja recíproca. E aí, voltando, né, aos conceitos, né, do Vasconcelos, ele vai colocar também que o conflito ele tem uma trama, tem um processo. Né? Essa trama, né, esse processo, ele vai expressar o quê? As contradições, né, entre o dissenso nas relações interpessoal, né, e nas estruturas. Né? Então, é como se fosse uma situação que vai desencadeando outra, né? Começa às vezes com uma conversa cordial, e aí por uma postura, né, por uma colocação, por uma afirmativa que fere de algum modo algum dos interesses, né, contraditórios, já gera uma outra reação, né, e por aí vai. Né? Por isso é que esse processo, né, ele também é inerente, né, ao conflito. E aí, né, reafirmando, né, o que a gente vem discutindo, né, os conflitos eles decorrem da convivência social do homem, né, com suas contradições, e podem ser divididas em 4 espécies. Então, os conflitos relacionados a valores, né, como eu já coloquei, as diferenças de ideologia, né, as diferenças, né, de religião, né, então isso são conflitos relacionados a valores. Há também conflitos relacionados à questão da informação, né? Informação distorcida, conotação negativa, né? Vejam, né, a gente está vivendo hoje a era da informática, da tecnologia, né? A internet cada vez mais ela se coloca como um veículo poderoso, porque ele é um canal de informação. Agora, a gente precisa também estar filtrando essas informações, né? Porque essas informações elas carregam em si também perspectivas políticas, ideológicas, culturais, né? Então cabe a cada um de nós também estarmos preparados, né, para a gente poder se inserir nesse contexto. Há conflitos também estruturais, né, diferenças nas circunstâncias políticas, econômicas, né, dos envolvidos, né? E também há conflitos de interesses, contradições na reivindicação de bens e direitos de interesse comum, né? Você imagine, né, uma questão que envolve, né, o direito, né, da família, vamos dizer assim, quando há a separação, né, de um casal, onde eles têm alguns bens, né, uma casa, um automóvel, uma motocicleta.
Então, como o casal ele vai resolver, né? Porque de antemão nós temos duas pessoas que construíram, né, em tese, um patrimônio juntos e que agora, né, por uma questão, né, afetiva, por exemplo, estão se separando. Então, como resolver isso? Né? Então, são conflitos aí de interesses, né? Então, a partir do que nós discutimos agora, né, deu para a gente perceber que o conflito, ele tem, né, uma perspectiva, vamos dizer, ele pode assumir, vamos dizer assim, uma perspectiva positiva ou negativa, ou uma visão tradicional, né, ou uma perspectiva atual, vamos dizer assim. Então, numa perspectiva tradicional, né, o conflito ele está relacionado ao mal-estar, à inexistência de conflitos, né, como a gente já colocou aqui. Antigamente, né, a autoridade, vamos dizer assim, do pai, né, eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança não, adolescente, e a gente estava escutando música em casa, a gente colocava o volume bem alto. Meu pai chegava do trabalho, ele ia lá e baixava. Ele não perguntava, minha filha, eu posso baixar o volume, né, do rádio ou do seu disco, sei lá. Não, ele ia lá, baixava simplesmente. E nós, né, eu ou a minha irmã, o que a gente fazia? A gente ficava furiosa, né, mas não ia contestar, né? Por quê? Porque ele detinha uma autoridade, né, sobre nós. Isso acontecia às vezes também quando a gente estava assistindo um filme e ele chegava e ia assistir o futebol. Então ele mudava o canal, não esperava terminar a última parte do filme. Então, para ele, vamos dizer assim, ele poderia achar que não havia conflitos, né? Porque ele agia de uma forma tradicional, né, de uma forma, né, patriarcal, vamos dizer assim, né, exercendo a sua autoridade de pai. Então, para ele não havia conflito. E para nós, né, filhos, naquela época, esse conflito ele era o quê? Sufocado, né? Porque a gente não debatia, não havia diálogo, né? Outra perspectiva tradicional relacionada ao conflito também é quando surgem, né, e aí devem ser eliminados pela autoridade de poder. Vamos dizer, se eu e meu irmão, vamos dizer, nós estamos querendo assistir, né, filmes diferentes, e aí meu pai chega e diz, não vai ser nenhum nem outro. Ou então ele vai dizer, não, o seu irmão tem prioridade pelo fato dele ser homem. Então, essa é uma visão tradicional de se encarar o conflito, né, que é resolvido pela força, vamos dizer assim, da autoridade. Outra perspectiva tradicional também relacionada ao conflito é saber evitá-lo sistematicamente, né? Às vezes a gente, por exemplo, a gente tem uma visão política, vamos dizer assim, diferente de uma pessoa, né? Vamos supor, uma pessoa da família, uma pessoa querida, né, e tal. Então a gente evita falar sobre aquele assunto que vamos dizer assim, que é polêmico, né? Para evitar, né, uma discussão, evitar um conflito, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma forma, né, de encarar o conflito, né, numa perspectiva tradicional. Outra visão também relacionada ao conflito, né, de uma perspectiva tradicional, é quando esse conflito de comportamento, né, ele é resultado de comportamentos de indivíduos indesejáveis, né? Então, simplesmente eu ignoro, né, aquela pessoa porque para mim ela é um ser desprezível, né? Então é uma forma também tradicional de ver o conflito, né? E aí outra perspectiva também que o autor chama a atenção é quando surge associada a comportamentos irresponsáveis, negativos, antagonismo, desgaste emocional, raiva, agressividade, violência e diferenças proeminentes, né? Então essa é uma perspectiva tradicional, né, em relação ao conflito. E aí vamos ver, né, o conflito agora numa visão, vamos dizer, contemporânea,
né? A gente deve compreender que nós estamos amadurecendo, né? Então, as relações entre pais e filhos, elas não podem se basear simplesmente na perspectiva da autoridade. É necessário que haja o diálogo, né? É necessário que haja conversas, discussões, porque isso faz parte, né, das relações humanas e isso pode nos possibilitar o crescimento. Não é porque o meu pai ele teve um comportamento, ele foi criado de uma maneira X, que ele deve manter essa mesma perspectiva, assim como também, né? Eu, por exemplo, hoje, quando eu chego em casa, né, e as minhas filhas estão assistindo um filme, alguma coisa assim, eu não tenho coragem simplesmente de ir lá e trocar o canal porque eu quero assistir um outro filme, porque eu sou a autoridade, né, porque eu sou a mãe, né, eu sou a provedora, né, do lar, né, eu preciso respeitar também, né, os espaços das pessoas, né, que habitam, vamos dizer assim, a casa comigo, tá certo? Então o conflito, né, no contexto atual, ele tem que assumir uma perspectiva, vamos dizer assim, de utilidade. A gente precisa reconhecer que o conflito, ele é útil, ele pode ser útil, ele pode ser importante. Né? Às vezes a gente sai de uma discussão fortalecida, né? Se a gente souber, né, na verdade, encarar isso numa perspectiva, digamos assim, numa perspectiva de evolução humana, se a gente pode falar assim, tá certo? Existe em qualquer relação e não significa que seja destrutivo. Né? Então, relação profissional, a nossa relação com o esposo, com os filhos, né, no nosso cotidiano. E aí, nessa perspectiva, o conflito ele pode trazer mudanças positivas. O conflito também é um sinal de tomada de consciência de problemas. Né? Você imagine, né, uma relação entre homem, né, entre casais, digamos assim, pessoas diferentes, que têm perspectiva diferente, né? Se você nega o conflito, você pode simplesmente, vamos dizer assim, se destruir enquanto ser humano, né? Ter uma vida de inferno, vamos dizer assim, se você não souber encarar essas divergências, né, de uma forma natural, né, e souber, digamos assim, tirar proveito dessas situações. Por isso é que o conflito ele também pode promover a cooperação, a colaboração, a conciliação, e aí as suas consequências positivas, né? É importante a gente notar porque o conflito ele pode promover mudanças, né? E mudanças de forma criativas também na nossa vida, né? Por isso é que a gente precisa ter um olhar diferenciado para o conflito, para que a gente possa entender que esse momento de divergências, né, vamos dizer assim, ele pode resultar numa perspectiva transformadora, né? Como eu já falei no início, o homem ele é um ser histórico, né? Ele é um ser que está em sociedade, né? que se orienta, vamos dizer assim, pelas condutas entre as pessoas, pelas relações institucionais, né? Pelas relações entre as famílias, né? Entre a comunidade. Então a gente, como ser atuante, como ser vivente, como ser histórico, como ser social, a gente precisa estar aberto, né? Aberto e aberta a entender que a gente pode estar sempre melhorando, que a gente pode estar sempre evoluindo. E nessa perspectiva, o conflito ele tem um caráter muito positivo, né? Então, é assim que a gente espera, né, que os agentes de trânsito tenham, né, essa visão, vamos dizer assim, em relação ao conflito de uma forma geral. Então, desse modo, né, para a gente lidar apropriadamente com o conflito interpessoal, devemos ser capazes de desenvolver uma comunicação despolemizada, de caráter construtivo. Né? Então, assim, quando ele coloca despolemizada, é porque, como a gente colocou no início, se eu vou simplesmente rebatendo, né? E você rebatendo de lá, como é que a gente vai chegar a um consenso? Como é que a gente vai chegar a uma relação, né, saudável, digamos assim? Então, a capacidade de transformar relações e resolver disputas pontuais
depende da nossa comunicação construtiva, né? Essa comunicação construtiva, né, é muito importante dizer que ela é baseada, né, em princípios, tá certo? E aí a gente precisa entender o que é comunicação, tá certo? Comunicação é a transmissão de um modo de pensar, de ser e de sentir. Eu costumo dizer, assim como professora, né, que a gente pode dizer muitas coisas, mas a gente precisa saber como dizer, né, de uma forma que não ofenda, né, as pessoas e que as pessoas entendam que o nosso papel naquele momento é contribuir, né, e não denegrir, né, a imagem daquela pessoa, destruir, tá certo? Então, uma comunicação eficaz, ela objetiva influenciar e obter reação de quem recebe a mensagem. Então, se eu falo de uma forma depreciativa daquela pessoa, então que tipo de reação eu estou esperando, não é? Então, é muito mais, né, que o mero ato de falar, né? Se comunicar não é simplesmente falar, né? Eu preciso falar de uma forma que eu seja compreendida, né? Então, eu preciso ter consciência daquilo que eu quero comunicar, tá certo? E aí, uma boa comunicação, ela requer ver, ouvir e sentir, né? A gente costuma falar também que hoje as relações entre as pessoas, elas estão muito online, vamos dizer assim, né? Às vezes as pessoas, elas transmitem, vamos dizer assim, através de palavras, sentimentos que na verdade elas não têm. Por exemplo, eu posso colocar lá um kkkkkk, sendo que eu por dentro eu estou triste, decepcionada, por algum motivo. Por isso é que a comunicação, ela não é simplesmente o ver, né? Mas a gente precisa também ouvir, sentir, né? Nos abrirmos para o outro, vamos dizer assim. Por isso é que ele coloca, né, que escutar, ele é diferente de ouvir, né? Quando você está discutindo, quando os nervos, né, vamos dizer assim, os ânimos estão abalados, quando as emoções elas estão à flor da pele, você fala muitas vezes coisas que você não desejaria realmente falar, né? E aí você, de repente, não está nem aberto ali para ouvir o que o outro tem a dizer, não é isso? Então, dentro de uma relação, dentro das relações humanas, né, é importante que se diga, a comunicação, ela é um dos aspectos fundamentais. E a comunicação na perspectiva, né, de resolução de um conflito, ela é fundamental. Por isso é que ele coloca, se eu estou vivenciando uma relação de conflito e eu desejo ultrapassar essa perspectiva, essa situação, eu preciso ter consciência disso e eu preciso assumir uma comunicação voltada para o entendimento, né? Uma comunicação onde eu me coloque no lugar do outro, né? É aquela questão da empatia, né? Até que ponto eu ficaria feliz de ouvir determinada colocação se eu estivesse no lugar do outro, né? Então, ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro é fundamental, né? A gente, se você, por exemplo, navegar pela internet, né, e você for visualizar os comentários, né, que fazem parte da notícia, né, muitas vezes é adoecedor, né? Por quê? Porque ali não são posições, muitas vezes, né? São formas agressivas, né, de depreciar, vamos dizer, o comentário do outro, né, de denegrir a imagem do outro. E como é um ambiente virtual, né, aquela forma de comunicação se fala muito mais da perspectiva de nem se conhecer quem está ali na sua frente, certo? Então, por isso é que eu coloco para vocês, né, a importância, né, o agente, né, da autoridade de trânsito, ele é uma pessoa muito importante, né, nesse contexto de trânsito adoecedor que nós vivenciamos, né, nas grandes cidades, sobretudo, né? Então é importante que ele seja uma pessoa preparada para lidar com essas situações de estresse. Se ele, por exemplo, se envolver, né, no calor daquela discussão,
e ele, vamos dizer assim, quiser gritar mais alto do que aquelas pessoas que estão diante dele, o que é que ele vai ocasionar? Né? Ele pode ocasionar situações, inclusive, fatais. Né? Por isso é que é necessário, né, que a gente se trabalhe enquanto pessoa, tá bom? E aí, como nós agora já entendemos um pouco sobre a importância da mediação, eu vou deixar uma atividade, né, para vocês fazerem, né? E aí eu sugiro que a gente possa estar partilhando essas respostas, né, no nosso chat, tá certo? Eu vou explicar aí direitinho para vocês o que é atividade e vou deixar também, né, na tela para que vocês possam ler quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então pensem nessa situação. Um condutor de veículo usando o celular atravessa o sinal vermelho e acaba atropelando um ciclista. Né? Que situação corriqueira, né, gente? O condutor sai transtornado do veículo e insiste em dizer que o ciclista, né, já levantando um pouco tonto, vinha na contramão. Então, a partir dessa situação que você, enquanto agente da autoridade de trânsito, presenciou, né, você coloque, né, argumente, né, como deve ser a condução do caso por parte do agente da autoridade de trânsito diante dos nervos exaltados, né, de ambas as partes. Né? Vamos considerar que essa situação ela é conflituosa, né? Porque envolve um ciclista, né, atropelado e um condutor usando o celular que atropelou um ciclista, que para ele estava na contramão. Então, como você, né, na condição de agente da autoridade de trânsito, né, pode atuar nessa situação? Vou deixar, né, para vocês essa atividade. Eu espero, né, que vocês possam refletir, né, sobre essas situações do dia a dia e que vocês possam realmente cada vez mais, né, amadurecer enquanto profissional, se capacitar, se qualificar para que esteja realmente apto a atuar nessas situações do dia a dia que são carregadas de emoção, né, de estresse, né, que reflete também a questão, né, de perdas muitas vezes, não só perdas financeiras, né, mas como perdas, né, de entes queridos. Então são situações que vocês realmente vivenciam ou vão vivenciar no cotidiano profissional. Então, bons estudos, né, e até a próxima aula. Obrigada.